Obrigado, pessoal. A gente já tem encosta na porta, de repente, para o som. Quando sair, a gente fecha a porta para a gente. Bacana. Pessoal, então vamos lá. Boa tarde a todos. Até antes de a gente apresentar a equipe, eu gostaria de parabenizá-los, né? A gente deixar o afazer, né? Deixar os nossos afazeres para vir aqui buscar conhecimento é sempre muito bom, né? Então, sinta-se bem à vontade. É uma clínica tecnológica, né? A gente brinca, diz que não é uma palestra, não é uma pessoa que vai ficar aqui na frente falando e vocês só recebendo conhecimento, então vocês sintam-se à vontade de interagir também conosco, tá? Para quem eu já entreguei o cartãozinho, depois no final eu entrego o nosso cartãozinho, para não achar estranho, o nome Valor e Foco. Nós somos profissionais colaboradores de uma empresa de Florianópolis chamada Valor e Foco, né? A nossa empresa é especializada em gestão da inovação e nós temos essa parceria com o Sebrae. Nós, em Santa Catarina, desenvolvemos os estudos de viabilidade para o Sebrae, por isso nós estamos aqui apresentando, né? Meu nome é Ednei José da Silva Júnior, eu sou engenheiro de produção formado pela Unisul, em Palhoça, sou consultor empresarial, sou consultor do Sebrae, e sou docente do curso de Engenharia de Produção da Unisul de Palhoça também. Bom, eu sou o Fábio, sou formado em Economia na Universidade Federal de Santa Catarina e trabalho juntamente com o Ednei na Valor e Foco como consultor empresarial também. Eu sou Valéria, sou graduanda do curso de Administração da Universidade do Estado, também trabalho na empresa Valor e Foco, sou assistente de consultoria. Bacana. Eu vou pedir também para que os participantes também se apresentem, até para a gente poder direcionar ao longo do nosso bate-papo, a gente vai bate-papo, né? Ficar mais descontraído, para a gente poder direcionar algumas coisas, né? Então, o interessante é que de repente, se vocês pudessem nos informar o nome, da onde vocês são, a cidade, a profissão e o que os trouxe até aqui, o que vocês estão buscando com essa palestra. Podemos começar por aqui? Podemos. Meu nome é Débora, sou de Blumenau, sou formada em turismo e hotelaria, mas nunca exerci a profissão. Eu trabalho com meu pai, tem uma empresa, eu trabalho na parte administrativa e financeira com ele. E o que me trouxe aqui é, quem sabe, um caminho sozinha, não sei ainda. Bacana. É sinal que já tem uma ideia. É, informação. Tá, bacana. Meu nome é Márcio Caminhas, formado em administração, lá mesmo, e também buscando ideias para ver se já tem um projeto em mãos já. Se é viável ou não, né? A gente vai lá para cima. Legal. Vai lá para longe. Vai para longe. Eu sou o Pedro, moro aqui no Blumenau também, sou representante comercial. Eu estou atrás de uma franquia agora que eu posso trazer aqui para Blumenau para poder iniciar a viabilidade para ela. Professor? Eu sou o Campos, da UDESC, sou presidente da Fundação Instituto Tecnológico de Joinville, parceiro do Sebrae há algum tempo e temos já uma parceria com a Valor e Foco. Já temos uma parceria. Meu nome é Dair, eu sou aqui de Blumenau também. Eu sou sócio de uma empresa que trabalha com comunicação técnica e me veio a ideia de estar aqui para expandir, né, os serviços e ver a viabilidade desses novos serviços, né, que a gente tem em mente. Interessante, bacana. O pessoal que chegou agora, nós nos apresentamos, nós somos a empresa Valor e Foco de Florianópolis e nós vamos ministrar então essa palestra, essa clínica aí de estudos de viabilidade. A gente está pedindo para o pessoal se apresentar justamente para, de repente, a gente direcionar a nossa conversa para alguns pontos, tá? Podem, por gentileza, se apresentar. Nome, de onde vocês são, né? Cidade, profissão, né? O que fazem e o que trouxe vocês aqui, o que vocês estão buscando com essa palestra. Meu nome é Guilherme, de Curitibanos, sou técnico de informática e o que eu trouxe aqui só foi, digamos, mais curiosidade de saber ainda como criar o próprio negócio e os custos e benefícios das vantagens e desvantagens disso. Bacana. Boa tarde, meu nome é João Carlos, eu vim também de Curitiba, sou contador e eu busco assim, eu queria um outro negócio, né? Queria expandir para outra área, não sendo da contabilidade, eu sou sócio de uma empresa de contabilidade e queria, né, como é um contábil bem técnico, né, e o que eu busco é outro ramo, eu queria abrir um pouco a dimensão. Legal, bacana. Boa tarde, meu nome é Júnior Nadal, sou analista de sistemas, sou de Curitibanos também e procuro abrir um outro negócio, na verdade, uma área totalmente diferente do que eu trabalho. Não é parente do tenista, não? Não. Acho que não. Talvez, né? Bacana. Pessoal, acho que o que nos trouxe aqui, ou o que trouxe vocês aqui, eu acho que vocês estão todos alinhados, né?
tem uma ideia e buscam saber se de repente essa ideia é viável ou não, vou para frente ou não vou, né? Chuto a gol ou não chuto. Eu acho que a nossa palestra ela vem para auxiliar vocês, né? Nós não vamos apresentar um passo a passo, de repente, do que vocês devem fazer para verificar a viabilidade, mas a gente vai dar bastante dica, até porque esse passo a passo é um pouco perigoso, né? Para alguns estudos a gente aborda mais uma questão mercadológica, para outros uma questão mais técnica, para outros uma questão mais econômico-financeira, né? Mas eu acho que essa nossa palestra ela vai dar bastante informações para vocês pensarem aí, tá? Vamos lá. A estrutura da nossa palestra está dividida, né, em alguns alinhamentos de conceitos iniciais. Depois nós vamos falar da viabilidade comercial, em seguida a técnica e depois a viabilidade econômica. No final, nós dispomos aí um momento para a retirada de dúvidas, né? Não significa que vocês devam aguardar ou precisem aguardar até o final para tirar dúvidas. Se vocês sentirem necessidade, levantem a mão e a gente pontua, né? Então são 10 minutos para alinhamento de conceitos, 30 viabilidade comercial, 30 técnica, 30 econômica e 10 minutos podendo prolongar esse tempo aí para dúvidas, tá? Bacana. No que tange alinhamento de conceitos, comentei com o pessoal que chegou antes aqui que é interessante a gente alinhar isso porque a palavra viabilidade muitas vezes ela é empregada de forma incorreta, né? Então, o interessante é que viabilidade é a qualidade do que é viável com fortes probabilidades de se levar a cabo de se concretizar. O importante aqui é a gente ressaltar que viabilidade é diferente de atratividade. Então, muitas vezes a pessoa confunde, o meu negócio é viável, vou ganhar muito dinheiro com isso? Não necessariamente. Então, viabilidade é diferente de atratividade. E ainda assim, a viabilidade para um indivíduo pode ser diferente da viabilidade de outro. Por exemplo, digamos que queiramos aqui abrir um negócio que envolve um investimento inicial de 5 milhões de reais. De repente, para alguns de nós é inviável, para o nosso tio Ike Batista, de repente não, ele é atrativo, né? Então a viabilidade também depende do indivíduo, não só dos fatores correlacionados, né? Então, é isso que eu comentei, para um pode ser viável, para outro não. Temos aí N tipos de avaliar a viabilidade, né? Contudo, os três principais são a viabilidade comercial, a técnica e a econômica. Ou seja, comercial diz respeito aí à existência e aceitação, diz respeito à existência de um mercado e a aceitação desse mercado para um produto ou serviço. A técnica faz referência àquilo que obedece às características tecnológicas de um determinado produto ou serviço. Por exemplo, eu ter disponível matéria-prima, né, para fornecer esse produto para o mercado ou não, isso é uma viabilidade técnica. Eu tenho mão de obra necessária, né, de repente a minha ideia é super inovadora, mas eu não tenho mão de obra qualificada na minha região, eu tenho que trazer gente de fora. Será que isso se torna viável, né, esse custo de trazer o pessoal de fora? E não menos importante a viabilidade econômica, né? Que ela está relacionada com os recursos financeiros existentes para a execução de um projeto, tendo em conta as receitas que eventualmente se esperam obter. Então nós vamos passar a partir de agora desses 3 pontos, né? Pontuando os 3 tipos de viabilidade. Chamamos isso também de tripé da viabilidade, né? Porque um projeto viável comercialmente pode ser inviável tecnicamente, né? Então por isso que a gente analisa as viabilidades em conjunto, né? Então a viabilidade comercial pretende garantir a adequação do mix de produto às características do perfil do mercado consumidor, né? A viabilidade técnica garante a adequação da empresa e de sua estrutura às exigências do mercado. E a viabilidade econômica, logicamente, garante a sustentabilidade econômica da empresa. Não adianta eu ter um nicho de mercado muito bom para explorar, ter todos os recursos técnicos e a minha empresa não se mostrar sustentável no longo prazo. Perfeito? Bom, o que eu comentei, né? De repente, um produto ele pode ser aceito por um mercado, né? Sem forte impacto pela concorrência. Ele pode ter disponibilidade de estrutura operacional e organizacional, ou seja, tem mão de obra, tem matéria-prima, tem um mercado, mas de repente não tem o recurso econômico para abrir o meu negócio, né? Então são aqui as 3 viabilidades, né? O serviço número 1, por exemplo, ele pode ser aceito pelo mercado, ele pode ter disponibilidade de recurso, tem dinheiro em caixa, tem fontes de fomento, né, para buscar esse recurso, mas de repente falta mão de obra qualificada. Mesma coisa com o produto 2, tenho disponibilidade de estrutura operacional e organizacional, tenho disponibilidade de recurso, né, e o projeto se apresenta com alta atratividade e o meu produto não está adequado às características que o mercado procura, aos benefícios procurados pelo mercado consumidor.
nesse aspecto aqui, a gente até vai abordar aqui, entra um termo muito interessante da engenharia que nós chamamos de engenharia do valor. Né? É olhar para o nosso produto, olhar para o mercado, quais são as características que o mercado procura desse produto e alinhar essas funções do produto. Né? A gente vai mostrar aqui as formas de desenvolver produtos. Né? Então esse é o alinhamento de conceito. Né? De toda forma, quando eu encontro, de repente, um obstáculo, não significa que o meu produto ou serviço ou o meu negócio não é viável. Né? Um estudo de viabilidade, a principal característica dele é ele deve apontar como o negócio se torna viável. De repente, eu não tenho aqui mão de obra qualificada no estado, mas vou buscar transpor essa dificuldade, vou trazer mão de obra de outro estado, por exemplo. Né? Então, por isso que a gente diz, o empresário geralmente chega com uma ideia, né? E ao longo do caminho, ao longo de um estudo de viabilidade, e até no final ele pode abrir empresa. Mas a empresa que ele abriu é muito diferente daquela que ele imaginou lá no início. Né? Porque a gente vai encontrando essas dificuldades e a gente vai transpondo. Né? E é isso que um estudo de viabilidade se propõe. Nós preparamos aqui para deixar de uma forma bem didática e bem prática um case de estudo. Né? Para não ficar um negócio muito maçante, muito teórico, então o que a gente vai fazer? A gente vai apresentar a teoria para vocês, né? E depois vamos puxar para um case de estudo dizendo, olha, o nosso case de estudo aqui que a gente vai apresentar para vocês, nós chamamos a sigla EVTEC, né? Estudo de viabilidade técnica, econômica e comercial, que fornece indicadores técnicos, financeiros, econômicos e mercadológicos, permitindo a avaliação do processo de estruturação tática e estratégica de uma fábrica de alimentos congelados. Que frase bonita, né? Ou seja, a gente quer abrir uma fábrica que faz pão congelado e a gente quer saber se é viável. Tudo isso aí. Tudo isso. Para ver como a gente pode deixar um negócio bonito, né? Tá, bacana. Então, nós vamos apresentar a teoria para vocês e vamos puxar para esse case a partir de agora. E nós vamos desenvolver ao longo dessa nossa palestra um estudo de viabilidade. Nós vamos chegar lá no final, daqui 1 hora e 40, né? Nós vamos apontar se essa fábrica de alimento é viável ou não. Só pão. Pães congelados. Só pão. Só pão. Né? Adianto a vocês que todas as informações aqui desse nosso case, elas não são dados reais, são fictícios. Exato, são fictícios. Né? Bacana. E vai que tem alguém aqui que quer montar uma fábrica de pão, a gente já entrega o ouro para o bandido. Né? Bacana. Esse é o nosso case de estudo. Então, a partir de agora, a gente vai falar da viabilidade comercial, técnica e econômica, começando com a comercial. Né? O que é necessário a gente estudar numa viabilidade comercial? De que forma eu aponto, né, dizendo, olha, eu tenho mercado, o meu produto vai ser aceito pelo mercado. Né? Então nós vamos passar aqui por uma abordagem do mercado consumidor, uma pesquisa, uma análise do mercado consumidor. Vamos analisar o mercado concorrente, de nada adianta eu só olhar para quem vai comprar meu produto e não dar a devida importância para o meu concorrente. Vamos passar também pela engenharia do valor, que é justamente alinhar as funções do meu produto ao que a pesquisa me revelou, né? E terminar aí com as nossas estratégias de marketing. Bacana? Vou passar aqui a palavra, a bola agora para a nossa colega Valéria. Então, como o Ednei falou, o nosso case de estudo vai ser como abrir uma fábrica de alimentos congelados focada em pães. Normalmente o empreendedor ele busca o Sebrae ou as empresas de consultoria com poucas questões definidas. Ele sabe onde ele quer instalar a empresa, ele sabe quais produtos ele vai oferecer para o mercado, ele sabe qual vai ser o porte ou a estrutura inicial do negócio, claro, sabe qual é o negócio, e ele tem alguma ideia de como está o ramo no Brasil, como está o ramo no estado. Nesse caso, a localização da empresa vai ser em Florianópolis, a empresa fictícia, o mix de produtos, pães, salgados e doces, configuração inicial de pequeno porte, contando com 5 funcionários inicialmente, e ele tem informações de que o desempenho do ramo tem um crescimento de 15% ao ano no país. Primeiramente, ele deve fazer, o empreendedor ou a própria empresa de consultoria, deve fazer uma pesquisa em dados secundários. São pesquisas que já estão disponíveis no mercado, preferivelmente que estejam disponíveis por fontes oficiais, como IBGE, pesquisas governamentais ou trabalhos acadêmicos, e a princípio ele deve identificar quem é o mercado consumidor para o negócio. Perfil do mercado consumidor. Quem é? No caso do mercado consumidor de uma fábrica de alimentos congelados, pães, salgados e doces, seriam padarias, supermercados, lanchonetes e restaurantes. Outra questão a ser observada é qual o porte desses meus clientes. No caso aqui da fábrica, são estabelecimentos de pequeno e médio porte.
Qual é o potencial que esses clientes podem trazer? Quanto eles faturam para eu saber se realmente é um mercado forte? Aqui a gente criou um gráfico aqui, onde se vê que o faturamento do setor no Brasil, ele gira em torno de 12,6% de aumento ano a ano, quase 2 bilhões de reais ele fatura por ano, atualmente em 2011. Em Santa Catarina o crescimento é bom, é de 14,7% ao ano. O que consomem? Uma das questões mais importantes ao se identificar o mercado consumidor, o que eles buscam, o que eles estão querendo desse ramo, o que nós podemos oferecer. 70% consomem pães salgados, 20% pães doces, 10% bolos congelados. Outras questões são qual a demanda e quantidade que esse mercado vai poder, que esse mercado está absorvendo, para eu saber se eu posso, se esse mercado é potencial para eu me inserir. Quanto consomem? 40 toneladas por ano em Santa Catarina. Quais as regiões potenciais? Sul e litoral apresentam super atrativos para esse ramo, com 68% da demanda. Tem alguma frequência de compra? Isso também tem que ser observado. Além do perfil, além da quantidade de demanda que eles absorvem, qual é a frequência que eles compram mensalmente? E existe alguma sazonalidade para o negócio? São todas essas questões que o empreendedor tem que se preparar. Aumento de vendas no inverno. Pessoal, então tudo isso que a Valéria comentou do mercado consumidor, todos esses tópicos eles estão correlacionados até com as outras viabilidades, a técnica é comercial. Por que a gente analisa o porte que a Valéria comentou? De repente, se eu vou lidar, eu tenho uma padaria aqui, uma fábrica de massa de pão congelado com 5 funcionários, de pequeno porte, e eu vou vender para uma fábrica de grande porte que consome 1 tonelada por ano. O poder de barganha dele é muito maior. Né? Nesse caso, é bem provável que a nossa empresa necessite de um capital de giro mais elevado. Né? Eu vou vender para ele, ele vai me pagar nas condições que ele deseja, né? Porque eu identifico, por exemplo, sazonalidade. Bom, eu tenho 5 funcionários, de repente no inverno, que a gente viu que as vendas aumentam, eu vou ter que contratar pessoas, no verão as vendas caem. Né? Então por que identificar a sazonalidade, né, desse mercado? Frequência de compra, né? De quanto em quanto tempo eu vou abastecer o mercado consumidor? Né? Vou fazer... Inclusive o tamanho do nosso pão, né? Vou fazer pão de 1 quilo para a pessoa consumir durante a semana ou faço pães congelados de 200 gramas para ele consumir aos pouquinhos? Qual é a frequência de compra do mercado consumidor? Então isso aqui também está muito alinhado com a viabilidade técnica. Né? Esses dados né, de consumo, toda essa parte assim, como a gente pode obter eles com mais de dignidade, assim, um dado concreto, sabe? Perfeito. A Valéria comentou que é interessante buscar fontes confiáveis, né? Então nós temos o IBGE com muitas informações interessantes, principalmente sobre o consumidor final, né? Então nós temos aí o novo censo 2010 lançado, né? Tem bastante informação, associações, conselhos de classe. Então eu procuro saber, eu vou vender um equipamento para dentista. Então eu vou lá na associação, né, Conselho Regional de Odontologia, CRO, e vou pesquisar lá dentro quantos dentistas eu tenho na minha região, né, qual é o potencial de faturamento deles. Realmente, algumas dessas informações aqui são difíceis de encontrar, né, a gente tem que peneirar bastante. Né. Sazonalidade, a gente tem que ter uma base histórica, né, para poder calcular qual é essa sazonalidade. Né. Então, associações, conselhos regionais, IBGE, então sempre essas fontes confiáveis. Até mesmo isso que comentou de fonte, como a gente acha essas fontes? Muitas vezes os empresários eles não conseguem enxergar da onde, assim, tem o site do IBGE, mas o pessoal acaba lembrando do IBGE como assim, é censo do tipo, quantas pessoas tem em tal cidade, como você nessa. No IBGE, o IBGE tem um banco de dados que é o Sidra. É um banco de dados muito rico, tem muita informação que a maioria das pessoas nem imagina que existe. Então, assim, tem informações de cruzamentos, tabelas que você pode fazer lá. De, por exemplo, consumo de pães na região sul, às vezes até alguns que os que ele te dá, você consegue achar até o consumo em Florianópolis, por exemplo. Dando um exemplo. O Sidra é o mais, né? Isso. Ou são informações que as pessoas acabam nem sabendo que existe e está disponível para todo mundo. Inclusive, número de empresas por região, pode-se montar diversas tabelas nesse Sidra com todas essas informações necessárias. Você busca lá, quero saber quantas padarias tem em Santa Catarina, com até 10 funcionários,
Né? O que mais dá para... Então a gente vai peneirando e no final ele gera até um gráfico, por faturamento, exatamente. Por ano, por mês. Então é história, então tem essa série desde 2000, desde 2005, desde 1980. Então já, eu queria ver como que cresceu o mercado nesses últimos 30 anos, nesses últimos 5 anos. O que você quer? O que o empresário quer saber? Então, de repente, na nossa cabeça, a nossa ideia é super boa, vamos analisar, um exemplo, o SIDA, e a gente vê que o setor já está em declínio. Né? Então, o consumo desse setor já está decaindo. E a gente não conseguiu perceber ainda. Então, essas fontes são ricas exatamente para isso. Segunda parte, ou pode ser em paralelo dessa análise mercadológica, seria a análise do mercado concorrente. Também através dessas fontes secundárias, ou também pode-se analisar os próprios concorrentes através de uma técnica que se chama cliente oculto, que é a simulação da compra de um produto. Telefona ou visita uma empresa, simulando que você está interessado nos produtos ou no serviço dessa empresa. Assim pode-se coletar uma série de informações sobre a empresa que será a sua concorrente. E não é falta de ética não, tá pessoal? Realmente isso acontece mais do que a gente imagina e é uma técnica bem fundamentada de cliente oculto. Então é como se ele estivesse realmente efetuando uma compra, né? Liga para a empresa, questiona, pega as informações para depois analisar. Então, primeiramente deve-se identificar quem são os principais concorrentes para o negócio, principalmente na região que se pretende atuar. No caso, os principais concorrentes encontrados para a fábrica de pães se encontram no sul e no norte do estado. A abrangência de atuação também é muito importante. Normalmente se coloca localização dos concorrentes, mas a localização não diz muita coisa, e sim a abrangência de atuação. Pode ser uma fábrica do Nordeste, mas que atua principalmente em Santa Catarina. Então ela vai ser um potencial concorrente para o negócio. Então a abrangência de atuação desse meu mercado concorrente, eles abastecem principalmente o litoral e o meio oeste catarinense e também atuam em algumas regiões do Paraná e Rio Grande do Sul. O modelo de negócio dessas empresas, o que eles vendem, como vendem, para quem vendem. Vendem pães salgados congelados, realizam vendas para estabelecimentos comerciais. Quais os diferenciais dos produtos que estão no mercado já? Eu tenho que saber isso para poder verificar onde eu posso me inserir nesse mercado. Qual é o diferencial que está faltando? Isso depois o Ednei vai complementar com a engenharia do valor, que vai dizer o que os clientes realmente imaginam que é o valor para o negócio. O modelo de negócio que a Valéria comentou, muitos empresários não dão devido valor para a análise da concorrência, principalmente para a identificação do modelo de negócio. Eu tenho uma ideia, mas eu não sei como vai ser a minha logística. Eu tenho uma ideia, mas eu não sei como vai ser o meu canal de venda. Se eu vou precisar de representantes, se eu vou vender só pela internet. Né? Então são as principais dúvidas dos empresários. A gente lembra que a gente não precisa reinventar a roda. A gente pode olhar para o mercado concorrente, ver o que esses concorrentes estão fazendo, analisar o que está dando certo e o que não está, melhorar o que não está dando certo e realmente copiar o que está dando certo. Né? Se eu tenho um setor que só vende pela internet, vamos analisar. Primeiro, uma análise criteriosa. Né? Está dando certo a venda pela internet? Está. O que eu vou vender num balcão na minha loja? Né? Então, a identificação do modelo de negócio é extremamente importante também. Então pode-se criar uma matriz dos principais concorrentes identificados para o negócio. Aqui se listam todos os concorrentes, os principais, e algumas questões como produtos oferecidos, abrangência de atuação, canal de distribuição e diferencial competitivo. Dessa maneira a gente pode fazer o que o Ednei comentou, que é o benchmarking, se fala na administração, que é pegar as melhores práticas de gestão desses concorrentes, que são os principais do mercado, e adaptar a sua realidade empresarial. Assim você não precisa, como ele falou, reinventar a roda, e sim adaptar o que eles estão fazendo, o que está dando certo, à sua capacidade. Por exemplo aqui, concorrente 1, ele oferece pães congelados salgados de trigo integral orgânico, aveia e mel. Esse aqui oferece somente pães de trigo congelados. Por que tem essa diferenciação? Será que o mercado tá mais disposto a esses produtos? Qual empresa está dando mais certo, está faturando mais com esses oferecimentos? Abrangência de atuação. A gente tem aqui esse aqui, sul de Santa Catarina, é todo o Rio Grande do Sul e também para o Uruguai. Esse aqui só para Grande Florianópolis. O que a gente pode pegar de bom disso? O canal de distribuição também da mesma maneira. Esse aqui vende diretamente ao consumidor. Já esse tem representantes dos 3 estados.
E o diferencial competitivo também, como eu falei anteriormente, a gente pode identificar o que eles estão fazendo e o que não estão fazendo. Porque assim nós podemos nos adentrar nesse ramo com o que realmente não está sendo oferecido ainda, ou se não copiar o que está dando certo. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Esqueci de comentar no início da palestra, né? A gente vai passar por esses passos. Pode ser que para algumas pessoas determinadas análises ou alguns passos auxiliem de forma mais concreta, para outras pessoas não. Então a gente tentou fazer uma apresentação bem de forma genérica, né? Em alguns pontos nós vamos nos aprofundar, em outros a gente vai dando dicas depois para de repente vocês pesquisarem, né? Comentamos já bastante então da engenharia do valor, né? Antes de falar da engenharia do valor propriamente dita, eu vou expor aqui hoje quais são as duas principais formas de se desenvolver um produto ou um serviço, né? Que basicamente vocês estão passando por isso, né? A primeira das formas, que é até a década passada a mais utilizada, né? Ainda vem sendo muito utilizada, nós chamamos de desenvolvimento míope, é olhar para dentro da empresa. O que eu tenho competência para fazer? Bom, eu sou, falei bastante de odontologia, eu sou dentista, não tem nenhum dentista aqui. Eu sou dentista e eu tenho competência para fazer cirurgia maxilo ou alguma coisa daqueles nomes esquisitos que eles têm, né? Vou então montar um consultório só para isso. Estou olhando só para a minha competência, não estou olhando para o mercado, o que o mercado deseja, né? Nós chamamos isso de desenvolvimento míope, olhar para dentro da empresa. A outra forma que nós temos para desenvolver produto é o desenvolvimento radar, ou seja, olhar para o mercado, identificar uma necessidade, trazer para dentro da empresa e formatar essa necessidade, né? A visão míope. Então eu tenho um empresário aqui com o produto dele, tentando encontrar lá no mercado um buraquinho para inserir o produto dele, né? Uma pecinha de quebra-cabeça. Essa é a visão míope. Quais são os problemas ou quais são os riscos desse tipo de visão? Eu tenho um alto custo de customização do produto para cada tipo de mercado. Eu não formatei um produto para aquele nicho, eu formatei um produto genérico. Então se eu quiser entrar no nicho e bater de frente com um concorrente que é especialista naquele segmento, eu vou ter um alto custo com customização do meu produto. Vou ter um alto esforço de marketing, porque o meu produto não está adequado às necessidades daquele mercado, né? Então eu vou ter que me puxar aí no esforço de marketing. A empresa torna-se genérica, ou seja, tem um produto que atende 10 mercados. Então você passa aquela visão para o mercado consumidor de empresa genérica, né? E não especialista. Há um risco maior do produto ser repelido pelo mercado, né? Lancei, não está adequado, o mercado não compra, entra um concorrente com aquelas características que o mercado procura e me leva à venda, né? E a perda da credibilidade. Em contrapartida, na visão radar, né? Então a empresa olha primeiro para o mercado, né? Identifica nichos nesse mercado, ou seja, nós não tratamos todos os clientes da mesma forma, a gente tem que tratar os clientes com as particularidades deles, né? Identificamos uma necessidade, aqui é muito interessante porque entra o cunho do empreendedor, né? Aquela pessoa que olha para uma dificuldade e enxerga uma solução, exatamente, né? Então identifica as necessidades, ou frente a um problema, identifica aí uma ideia de negócio, né? Identifiquei, levei agora sim para dentro da empresa, trabalhei essa ideia, formatei um produto adequado para encaixar no mercado. Então essa é a visão radar. Quais são as vantagens dela? Um maior índice de aderência do produto no mercado, já que ele foi formatado para aquilo, uma redução de risco de rejeição, redução dos custos de reajuste com reajuste do produto e uma redução do esforço de marketing. Tá? E aí entra a engenharia do valor. É nessa análise que a gente fez aqui de identificar a necessidade para formatar um produto que entra a engenharia do valor. O que é? É uma otimização do desenvolvimento ou adequação do produto alinhando os esforços os esforços da empresa com as necessidades do mercado consumidor. Vou ver o que o mercado precisa e vou alinhar os meus esforços para isso. Aí nós temos a famosa equação do valor, né? O que é valor para o cliente? Muitas vezes a gente confunde valor com preço. Não, o valor para o cliente é R$10. Não, o valor não é preço. O valor é uma equação que nós podemos plotar, que é benefícios menos esforços. É o valor, o custo-benefício, né? Então, eu vou comprar, por exemplo, um carro, eu vou avaliar, olha, quais são os benefícios que ele vai me trazer e qual é o esforço que eu vou desembolsar. Não necessariamente só o esforço financeiro, né? De repente, vamos analisar aí a compra de carro, né? Já dei o exemplo. Eu vou comprar um Gol 1.0, eu vou comprar um Fusca, tá? Não estou comparando as marcas, tá? Nem os carros. Mas de repente, quais são os benefícios em comprar um Gol? Pô, eu tenho um carro que
bate a chave, pega de primeira, no Fusca não, né? No Fusca quais são os esforços? Vou ficar com cheio de gasolina, né? Então a gente começa a analisar os benefícios menos os esforços e isso vai ser transmitido para o cliente na agregação de valor, o valor percebido pelo cliente. Tá? Para a engenharia do valor, é interessante que nós, desenvolvedores do produto, nós fabricantes, identifiquemos no nosso produto as funções dele, ao que o produto se propõe. Né? Vamos pegar um exemplo aí de um carro, de novo. Né? O carro, aqui ele se propõe, né? Ele se propõe a me locomover de um lado para o outro, ele se propõe a me dar segurança dessa locomoção, se propõe de repente a me dar status, se eu tiver uma Ferrari, né? Se propõe a me dar potência, se eu tiver um motor legal, né? A adrenalina, de repente, de eu acelerar uma Ferrari. Né? Então nós vamos identificar funções do produto. Né? As funções do produto dizem respeito ao seu propósito e podem ser classificadas como função de uso, função de estima, funções obrigatórias ou inúteis. Essas inúteis é aquelas que a gente quer eliminar do nosso produto. Né? As funções de uso, elas são resultantes da utilização objetiva do produto, por exemplo, uma caneta. Função básica é escrever. Depois tem a função anatômica, a função de pega, a função, né, de proporcionar uma letra mais bonita, mas função de uso, a função principal. Função de estima, já dei um exemplo ali do carro, por exemplo, uma função de status. Eu tenho uma Ferrari, eu tenho status. Né? Funções obrigatórias são aquelas que, via de regra, elas são impostas por um órgão regulador. Né? Eu, no meu telefone, eu sou fabricante de telefone, eu tenho que ter um mecanismo, né, que a Anatel, que a Anatel julga ser necessário e se o meu produto for para o mercado sem esse dispositivo ali que grava, de repente, quantas horas de uso que o cliente teve no telefone, eu posso ser penalizado. Então são funções obrigatórias que não é o mercado que exige, mas é o órgão regulador que obriga. Tá? Dito isso, nós vamos trazer agora para o nosso conceito aí, para o nosso case da padaria, né? Da fábrica de massas. Nós identificamos aqui quais são as principais funções do nosso produto. Né? No nosso caso, pão congelado, as principais funções: prover esse valor nutricional para o cliente, uma embalagem, um rótulo adequado, bonito, chamativo, o sabor ou frescor do meu produto, não pode ser um produto velho, né? A praticidade de eu não precisar ir numa padaria, né? Pegar o carro na padaria e comprar, não, eu posso tirar um pão no congelador, botar no micro-ondas, botar no forno e ele está pronto. Praticidade. E a variedade, não ter só um tipo de produto, de repente ter vários sabores, um pão com gergelim, um pão com... Exatamente. Né? Então essas são as principais funções do produto. Agora nós vamos plotar nesse gráfico aqui duas informações. Né? A primeira delas é o quanto nós estamos aplicando de esforços nessas funções. Né? Então eu já digo de antemão que a nossa empresa, a gente está apostando muito no rótulo e na embalagem. A gente quer que o cliente se sinta atraído pelo rótulo. Então, a gente está dando muito esforço aqui para a embalagem. Né? Depois, nós estamos dando bastante esforço para a variedade, a gente não quer fornecer só um tipo de produto. E depois, para o valor nutricional. Por último, né, o sabor ou frescor a gente não está dando tanta importância e nem muito para a praticidade. O que significa dar importância? Trazendo para a realidade da empresa custo. Né? Ou seja, se eu tenho uma pessoa num laboratório de pesquisa e desenvolvimento, desenvolvendo embalagens novas, inovadoras, isso aqui é custo. Né? Se eu tenho, por exemplo, um engenheiro químico na minha empresa, estudando sobre o valor nutricional do produto, tentando agregar valor nutricional, é custo. Eu estou pagando um funcionário para desenvolver essa função. Né? Então eu estou dando muito esforço para essas funções. E aí nós fomos para o mercado consumidor, da nossa pesquisa, que definimos que o nosso público-alvo são solteiros, casais jovens e mulheres que trabalham fora. Por quê? Porque de repente uma pessoa que está aposentada tem mais tempo de ir na padaria, gosta de ir na padaria bater um papo, encontrar os amigos, né? Um jovem que não tem tempo para nada, um casal jovem que trabalha fora, de repente está naquela correria do dia a dia, não tem tempo para passar na padaria, chega em casa, tira o pão do congelador, bota no forno. Então nós definimos esse como nosso público-alvo. Idade de 20 a 40 anos e de acordo com a nossa pesquisa de mercado, o foco seria no litoral e na região sul de Santa Catarina. Né? E isso, após abordar esse mercado consumidor, descobrimos que eles aplicam o grau de importância para as funções dessa forma. Eles dão muita importância para a praticidade, justamente devido ao pouco tempo que eles têm de passar numa padaria. Depois eles dão muita importância para o sabor ou frescor, não querem consumir nada velho. Né?
depois aqui o valor nutricional, depois a variedade e, para o nosso desgosto, por último a embalagem no rótulo. O que a gente consegue perceber daqui? Eu estou dando muita atenção para uma determinada função do meu produto e o mercado não está nem aí. Isso gera desperdício. Né? Eu estou gastando o meu tempo, o meu dinheiro nessas funções e o mercado enxerga menos valor. Agora a gente está falando de valor. Né? Também, em contrapartida, nas outras funções que eu estou aplicando menos esforços e o mercado enxerga mais valor, eu tenho falta de competitividade. Porque aqui, por exemplo, que um concorrente pode me ganhar. Né? O meu produto não é nem um pouco prático. Tem que tirar de uma embalagem, de uma bandeja, depois tem que abrir uma embalagem plástica, depois tem que botar no forno, deixar 10 minutos ele para crescer, tira do forno, deixa descansar, bota no forno, faz ele crescer, assar. Né? Não é nem um pouco prático. De repente vai ali o meu concorrente que é só tirar da embalagem, ou nem precisa tirar da embalagem, bota no micro-ondas, é muito mais prático e leve. Então esse aqui é o principal conceito da engenharia do valor. Né? É nivelar essas funções. Bom, já que o meu cliente não está dando muito esforço para embalagem do rótulo, vou reduzir. Né? Não está dando muito valor, vou reduzir isso aqui. O ideal, em uma empresa ideal, é que as funções estejam niveladas, o gráfico de barra com o gráfico de linha. Perfeito? Vou passar a bola aí. Como o Ednei falou, essa engenharia do valor ela vai me dar qual é o valor percebido pelo cliente. Dessa maneira, a empresa deve se voltar para o mercado e não a empresa para si, sabendo o que ela tem de capacidade. Ela deve elaborar seus produtos e seu modelo de negócio de acordo com o que o mercado espera dela. O que é valor para o cliente, ela tem que se alinhar dessa forma. O marketing ele vem nessa linha. O composto de marketing de Kotler, um dos maiores autores da administração de marketing, ele diz que o marketing ele é focado em 4 P's. O produto que vai ser oferecido para o mercado, a promoção, que é a forma de colocar esse mercado à disposição do público, a praça, onde ele vai atuar, onde ele vai colocar seus produtos e de que maneira ele vai fazer chegar ao mercado consumidor e quanto ele vai cobrar por esse produto. Então, inicialmente se estuda qual vai ser a configuração do meu produto, qual a variedade que eu vou oferecer e quais características. De acordo com a engenharia do valor, nós podemos identificar que o mercado sim consome e está em busca de massa de pão congelado, doce e salgado. E, pela engenharia do valor também, ele não se preocupa tanto com a embalagem do produto. Então, nós vamos fazer embalagens plásticas tipo bandeja de 1 kg e 500 gramas e os pães serão de 50 gramas. O preço. Através da análise da concorrência, o que a concorrência está praticando atualmente e o que o mercado pode pagar, o que o mercado absorve de preço por esses produtos, nós definimos que o preço dos pães, as embalagens de 500 gramas é de R$ 8,40 e as embalagens de 1 kg, R$ 15. Posso só fazer uma letra aqui? Existem várias formas de especificar um produto ou um serviço. Né? Como a gente está começando o nosso estudo de viabilidade, então nós pretendemos aplicar esse preço aqui porque é o que a concorrência está fazendo. Contudo, é uma prática que requer um pouco de cuidado, porque se o meu concorrente está aplicando um valor também muito abaixo do que deveria praticar, eu posso ir para o buraco junto com ele. Né? Então, para iniciar o estudo, nós vamos começar com esse valor. E na análise econômico-financeira, que é o último tema dessa palestra, nós vamos abordar para ver se realmente o que a gente pensou lá no início do nosso estudo está adequado para o mercado. Está adequado para mim, né? Para a minha empresa. Outro P de Kotler, outro fundamento do marketing, do mix de marketing, é a praça. Onde essa empresa vai atuar e como ela vai fazer chegar ao mercado consumidor esses produtos. O local onde ela irá atuar depende, de acordo com a empresa, com a pesquisa de mercado com o mercado consumidor, onde eles mais consomem é no litoral e sul de Santa Catarina. É onde a minha empresa vai atuar. O canal de distribuição e venda, como a empresa vai fazer chegar os produtos ao meu mercado consumidor. Vai ser através de venda direta para clientes previamente definidos e ao consumidor final através de padarias, lanchonetes e supermercados. Formas de promocionar os
produtos. Normalmente promoção se confunde muito com liquidação. No marketing, promoção é como os meus clientes vão poder enxergar o meu produto. Como eles vão saber desse produto, da existência desse produto. De acordo com pesquisa de mercado, com o mercado consumidor e mercado concorrente, fazendo aquele benchmark que eu expliquei para vocês anteriormente, que é unindo as melhores práticas de gestão, nós identificamos que a forma de promocionar vai ser por website, e-mail marketing, carros plotados e por degustação desses estabelecimentos previamente citados como os que vão ser o canal de distribuição e venda da empresa. Pessoal, então vocês viram das estratégias de marketing, se baseou muito na concorrência, se baseou em engenharia do valor, se baseou no que o mercado consumidor deseja, né? Então nada aqui de repente saiu do nada, né? Eu vou plotar um carro porque eu acho que vai me atrair mais venda. Será? Né? Aqui é interessante fazer uma diferenciação que a gente ainda não fez, né? Geralmente nos nossos estudos nós elaboramos uma cadeia de mercado. Né? O que é uma cadeia de mercado? É analisar desde o primeiro nível lá do mercado fornecedor, quem é que me fornece produtos e serviços, o que eu faço com esses produtos, o que eu transformo, né? Compro matéria-prima, transformo num produto e vendo. Mas eu vendo para quem? A gente já viu aqui no nosso caso que o cliente não é, por exemplo, o casal jovem, o consumidor final é o casal jovem, o cliente é a padaria. Né? Então nós temos podemos chamar de atravessador, nesse caso aqui. Né? Então o nosso cliente, com quem nós vamos ter uma relação comercial, é a padaria, é o supermercado. E o nosso consumidor final é que vai ser o casal jovem, que vai ser o solteiro. Né? Então é importante também a gente identificar quais são os benefícios que a padaria procura. Né? De repente eu vou tentar vender numa padaria, todo mundo adora meu pão, casal jovem, todo mundo adora meu pão. Vou tentar vender na padaria, ele vai dizer assim, quais são as suas condições de pagamento? Não, só à vista. Não, à vista eu não compro, eu vou comprar do teu fornecedor, do teu concorrente. Né? O teu concorrente tem um preço mais elevado que o seu, só que eu vou comprar dele porque ele me faz em 30 e 60 dias. Né? Então a gente tem que analisar também, lógico, quem vai consumir lá na ponta, mas para quem eu vou vender. Né? E que pode ter mais de um estágio. Tá? Naquela análise inicial que se faz no estudo de mercado, tem que se buscar quem é o mercado consumidor e quem são os clientes. Porque dependendo desse caso, o mercado consumidor, casais jovens, donas de casa, que trabalham fora e outra configuração. Mas o mercado, os clientes serão as padarias, lanchonetes e supermercado. Tem que se buscar uma configuração, um modelo de negócio que possa abreger essas duas clientelas, o gosto desses dois canais de venda. Bom, volta só um slide, né? Só para a gente olhar o que a gente já passou e o que falta passar. Né? Então, vimos que a viabilidade comercial nós temos que analisar mercado consumidor, mercado concorrente, fazer uma engenharia do valor e depois definir estratégias de marketing. Significa que passei pela viabilidade comercial, está tudo ok, não vou mais voltar aqui? Muito pelo contrário. Isso aqui são informações que são retroalimentadas. Né? O mercado é dinâmico, de repente o meu estudo demorou 2 meses, né? Dependendo do mercado, eu vi que eu vou ter que voltar lá, minha estratégia de marketing não está mais adequada, ou um concorrente saiu na minha frente. Né? Vou ter que ajustar. Então, essa viabilidade aqui não é um passo a passo, passo número 1, passo número 2, passo número 3. Elas podem correr em paralelo e são retroalimentadas porque justamente o mercado é dinâmico. Né? Agora nós vamos abordar aí a viabilidade técnica. Né? Olhei para o mercado, ok? Se mostrou viável, se mostrou. Agora eu vou ver o que eu tenho que fazer internamente. Então, pessoal, como a gente já tinha comentado, o EVTEC ele não é esse passo a passo de vamos começar com a parte comercial, parte técnica, parte econômica. Ele vai estar sempre correndo, algumas atividades muitas vezes vão correr em paralelo, inclusive elas são, cada uma delas serve de base também para outra. Então, na viabilidade técnica não é um estudo a parte do estudo que está fazendo para aquele tipo de projeto, aquele tipo de empreendimento. Você vai ter que, para poder fazer a viabilidade técnica, para poder analisar produto, processo, ambiental e jurídico, você também vai ter que olhar para a parte de mercado. Estão juntos nessa análise. Então, o estudo de produto é a primeira parte da viabilidade técnica. A gente vai equalizar as funções do produto que vieram da parte de marketing, que vieram do EVTEC, que
já foi comentado aqui. Então, para que aquele produto se destina, né? Como que está formatado? Então a gente vai ver na parte de produto, como já foi definido, o pão congelado, naqueles tamanhos, então é de 1 kg, de meio quilo, que tipo de embalagem que vai ser utilizada, qual o volume, né, que tamanho que vai ter esse produto, se a gente vai fazer pão de 1 kg, pão de 5 kg, pão de 200 gramas, como é que vai ser feito isso, o tipo de acondicionamento, como é que ele vai ser transportado, de que forma, né, e a identificação do que é usado para fazer esses produtos, né, então matéria-prima e insumos. Então, depois segue o estudo de fornecimento de matéria-prima e insumos, que é então o que é necessário para produzir e em que quantidades. Também é feito nessa parte, ou seja, por exemplo, no nosso caso, a gente vai dar sequência aqui, né? Aqui é interessante pontuar, pessoal, que aqui é onde a gente faz a tradução da linguagem mercadológica para a linguagem de engenharia. O cliente não vai dizer assim, eu quero uma bandeja de pão de 500 gramas. Ele vai dizer, não, eu quero praticidade, quero que o meu produto não estrague. Né? Então, para quem eu vou fornecer 5 quilos para ele, né, com possibilidade de estragar, se eu posso fornecer 500 gramas, que é mais prático, inclusive, para ele botar no carrinho uma cestinha. Então ele vai me apresentar uma coisa, eu tenho que transformar aquilo agora para uma linguagem técnica, né, de produto. Até um exemplo, acho que todo mundo conhece, de praticidade, agora que acho que até a Sadia, a gente faz aquelas pizzas que são um pedaço dentro do supermercado. Ou pede aquelas mini, tem nos congelar para te você aquelas mini pizzas que é para quê? Às vezes um estudante, uma pessoa que mora sozinha, não tem uma cozinha grande, não tem um forno grande para fazer uma coisinha pequena, para fazer uma pizza inteira. Então o produto foi formatado para esse tipo de público, né? Então foi visto a primeira parte mercadológica. O que o mercado precisa? Jovem, a pessoa que trabalha fora, que não tem tempo para ficar em casa para cozinhar, que é uma coisa prática, é um produto menor. Então o mercado fala, olha, você acha da gente fazer um pedaço de pizza individual, né? Por exemplo, tem no supermercado. Tem aquelas caixinhas de leite agora que estão vindo. Isso, menores, para quem não quer. Eu quero banho de leite, mas eu não tomo tanto, tomo só um pouquinho. Então se deixar um litro vai estragar. Então esse tipo de informação que vem do mercado também é. Isso é estudo de produto, né? Volume, peso, tamanho, embalagem. Então a gente tem o nosso pão congelado, o saquinho de pão congelado ali. Então o estudo de produto ele vai trazer as características do produto. Então, o que o produto se propõe? Então suprir a necessidade de alimentação de forma prática, por isso o pão congelado, para deixar em casa, para a pessoa poder fazer, acordei, preciso estudar hoje de madrugada, preciso terminar um negócio do trabalho, é 2 horas da manhã, queria fazer um lanche, não tem pão. Bom, agora você tem essa forma prática do pão, tem um pão na geladeira ali, não tem problema, eu posso consumir ele na hora que eu tiver vontade. Embalagem de 500 gramas e 1 kg, exatamente por essa parte da praticidade. Identificamos também que para a fábrica de pão congelado, ele deve ser embalado a vácuo, né, para não ter problema com CSH, para aumentar a validade. Lembra que eu comentei sobre as funções obrigatórias, né? De repente, a nossa empresa não queria embalar a vácuo, mas nós temos um órgão regulador que obriga a embalar a vácuo. E aí, o que isso impacta para nós? Investimento, eu tenho que comprar uma embaladora a vácuo, né, que eu não estava contando, então por isso também é interessante a análise jurídica. Então, seguindo ali, a embalagem, vai ser embalado a vácuo, mas que tipo de embalagem? Uma embalagem filme técnico transparente, que é esse tipo de plástico, que é um tipo de polietileno, que é o mais indicado até, como o Gini comentou, é uma norma técnica. Então, para embalar produtos alimentícios, como trigo, que são feitos à base de trigo fermentados, se indica esse tipo de embalagem. Às vezes assim, não vamos colocar polietileno, vamos colocar um plástico qualquer comum. Só que esse plástico foi verificado depois que ele estraga, ele tem uma deterioração maior, então não é o mais indicado para isso. E a parte de insumos ali, então, é basicamente ali a receita do pão, comprar 1 kg de pão, o que vai em 1 kg de pão. Então, farinha, sal, açúcar para cada um dos tipos de pão, fermento e leite. Então, após essa parte do produto, a gente pode ser feito numa MTEC também um estudo de planta. Algumas empresas, às vezes o empresário já tem um local preparado para a montagem da empresa, e às vezes quer adequar algum local que ele já tem, mas muitas vezes não. Então pode ser feito também um estudo de planta para quê? Para mostrar toda a configuração de como será a fábrica e o fluxo de processos dentro da fábrica. Para quê? Você tem uma noção do espaço que vai ser necessário, a quantidade de funcionários, a quantidade de maquinário. Então fazer esse estudo de planta também é uma das etapas muito importantes da parte de viabilidade técnica. Então, no nosso exemplo, para a fábrica de pães congelados, a gente tem esse layout.